O que você faria se você soubesse que tem poucas horas de vida? Talvez algumas pessoas se apavorassem e fizessem loucuras. Talvez outras pessoas decidiriam reunir seus amados, seus amigos. É a partir daí que a gente entra no Café com AP de hoje, nessa nova temporada, Palavra Revelada, lendo Mateus 26 e 27. E eu convido você a abrir o seu coração. Se você está em casa, senta num lugar confortável, pega o seu café e entra nesse devocional comigo. As lives do Café com AP são uma live devocional para uma vida plena. E sempre a gente está aqui focado em transmitir conhecimento, revelação que vem da parte de Deus, com total liberdade do Espírito Santo em manifestar o seu poder e a sua graça. Como está o seu coração para viver isso? Se desliga agora de tudo aquilo que rouba a sua atenção, apresenta para o Senhor, não põe para fora do quarto, não, traz junto e apresenta nessa live. Ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. E o que eu e você temos para oferecer para Deus, que Deus não nos tenha dado ou que Ele já não tenha? A única coisa são os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas limitações. Paz e graça a todos que estão entrando, Shalom, da parte de Cristo Jesus, o Messias. Então, em nome de Jesus, apresenta agora as tuas dificuldades e entra nesse devocional comigo. Pai, declaramos o nosso amor pela tua palavra, que é a verdade. É um caminho, é a luz, é o caminho, é a luz e a vida que se manifesta em nós. Nos aproximamos do teu trono da graça, confessando os nossos pecados, nossas fragilidades, nossas emoções, que muitas vezes se colocam fora de prumo, mas hoje alinhamos contigo e abrimos nosso coração para este momento. Para tudo mais que você está fazendo, foca a sua atenção aqui. Ou se você estiver fazendo algum trabalho meramente mecânico, só toma cuidado para não perder aí a atenção aí do seu trabalho, mas mantenha o seu foco aqui comigo. O que é mais importante para você? A Bíblia nos fala de Maria e Marta, duas irmãs que receberam Jesus, eram irmãs de Lázaro, amigo de Jesus, que Jesus ressuscitou. E Maria, ela estava aos pés de Jesus, enquanto Marta estava atarefada. E geralmente é isso que acontece. Quando Jesus se manifesta, Ele quer que a gente deixe tudo. Mas o nosso senso de responsabilidade humana nos leva para a tribulação das tarefas, das coisas. Mas eu te digo, para agora. Apresenta para o Senhor a sua revolução interna agora emocional. Tem pessoas que não conseguem mais, o nível de ansiedade está tão alto que você não consegue mais fazer nada durante 1 minuto. Que dirá 1 hora? Olha, nunca nós impomos aqui que as nossas lives deveriam durar 1 hora ou um determinado tempo. Elas fluem. Elas não têm obrigação de durar esse tempo todo. A questão aqui é outra. É o quanto eu e você nos dispomos a parar e viver esse tempo com Deus. Então pega a sua Bíblia, abre em Mateus 26 e 27. Dê esse tempo para você, dê esse tempo para Deus. E em nome de Jesus, vamos mergulhar na palavra revelada. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos apresentamos diante de ti, Senhor.
Bendizemos o teu santo nome. Te amamos e declaramos que tu és Rei. Vem conosco, no nome de Jesus. Clica aí no aviãozinho. Convida aí o maior número de pessoas, porque eu vou engatar agora. E aí só Deus sabe onde a gente vai parar, né? Vem que vem. Vamos lá. Mateus 26. Quando Jesus acabou de falar, disse aos discípulos: como vocês sabem, a Páscoa terá início daqui a 2 dias. E o Filho do Homem será entregue e pregado em uma estaca de execução. Os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Ele estava falando da própria morte na cruz. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Eles fizeram planos para prender Jesus por meios ilícitos e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja uma revolta. Sabe, tem pessoas que estão maquinando mal contra mim, contra você, destilando ódio, principalmente por aquilo que a gente é em Cristo. Se você não fosse convertido, filho de Deus, você teria muito menos problemas do que você tem hoje. Essa é a grande verdade. Se eu não pregasse o Evangelho, não fosse um ministro do Evangelho, eu teria bem menos problemas do que hoje. Mas eu prefiro o que Paulo diz, que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória, para a gente usufruir a partir daqui. Então, eu estou falando isso porque muitas vezes somos assolados por esses levantes do inimigo, principalmente em tempos do fim, como nós estamos vivendo, aonde está ficando cada vez mais clara a divisão de águas, a diferença de mentalidades, de pensamentos, certo? Horikalaha sidekem, quem é limpo, limpe-se mais, porque venho em breve para buscar a minha noiva, diz o Senhor. Tekavahashi dekem. Estejam prontos, aptos para ouvir a minha trombeta. Nekanayasa. Não se embaraçem com as coisas dessa vida. Tikorohoshi nekem. Façam o que precisa ser feito, Nemahan equipo, e mantenham a vossa confiança em mim, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória! Uau! Tu és lindo, Senhor. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro se aproximou dele e começou a derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus. E quando os discípulos viram, ficaram muito indignados. Por que esse desperdício? Perguntaram. O perfume poderia ter sido vendido por um preço bem alto e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo o que se passara, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela fez algo maravilhoso por mim. Os pobres sempre vocês terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Ela derramou o perfume sobre a minha cabeça para preparar o meu corpo para o sepultamento. E digo-lhes que em todo lugar onde estas boas novas forem proclamadas, o que ela fez também será contado em sua memória. Neste exato momento está se cumprindo essa palavra. Nós estamos citando o que essa mulher fez mais uma vez. E aqui entra um aspecto muito importante, gente. Com certeza, ajudar o pobre e o necessitado é a verdadeira religião, amém? O órfão e a viúva. Mas eu quero te mostrar uma coisa. O Evangelho, ele não é uma vida filosófica e social. Quem não conhece Jesus e não conhece o Evangelho está muito equivocado com isso. Está colocando o resultado como o principal.
a gente fazer o que a gente faz, a gente manifestar boas obras, a gente ajudar o órfão, a viúvo, o necessitado, é consequência daquilo que a gente recebeu do Senhor. Ninguém faz isso para ser salvo. A gente deve fazer isso como consequência da nossa salvação. E a tendência é das pessoas, cristãos, discípulos, criticarem ações proféticas e apresentarem necessidades aparentemente urgentes para te oprimir e te tirar do foco mais importante. Gente, essa mulher pegou aqui o equivalente a 1 ano de salário, tá? Ela pegou aqui o equivalente a 300 moedas, mais ou menos, e investido nesse vaso de alabastro, né? Vamos dizer assim. Essa mulher, esse tipo de investimento era para a própria morte, tá? Quando ela morria, alguém podia usar aquilo para o seu sepultamento ou para um momento de necessidade, sabe? Era um investimento. Ela pega os seus recursos, talvez aquilo em que ela estava até depositando uma confiança, dizendo assim, bom, se acontecer alguma coisa, eu tenho isso aqui guardado. Não é problema nenhum, tá? Você ter uma reserva. A questão é que nós temos a tendência de depositar a nossa confiança em pessoas. E quando a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo para você não confiar nas pessoas. Ele está dizendo, maldito é você que confia na força do seu braço. Mas nós vamos além da confiança necessária que a gente tem que prestar um ao outro, porque ninguém vive sozinho e nós estamos conectados, para não dizer presos, às pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, tem que se permitir confiar, tem que se permitir escolher em quem confiar. Mas nós vamos além disso, nós depositamos a nossa confiança no que o homem pode fazer. Quando, na verdade, a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus e cabe a Deus gerar as conexões e despertar as pessoas para uni-las em propósitos. Como diz o jargão evangélico, verdadeiro, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Talvez a gente não tivesse aqui o número de pessoas que a gente tem nas lives ou no grupo do Telegram, se fosse só pela minha pessoa. A gente está unido por causa do propósito de Deus relacionado às nossas vidas. Porque Deus une propósitos. Então, quando a gente deposita a nossa confiança de que a solução vem de pessoas ou da força do nosso braço, a gente já faliu. E o que essa mulher estava fazendo, ela estava pegando as suas economias, aquilo que ela poderia utilizar no momento de necessidade, né? E que eu e você devemos ter, não é problema nenhum, mas ela decidiu depositar aquilo no Senhor. Aonde você tem depositado a sua confiança? Eu quero abrir um parênteses para rebater aqui alguns paradigmas, tá? Paradigmas. A gente vê muita gente para dar desculpa com respeito às feridas causadas no meio cristão, por líderes principalmente. E aí as ovelhas dizem uma para outra, ou até líderes também falam isso. Irmão, não olha para o homem, olha para Deus. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu não posso desviar o teu olhar de mim. Você não pode depositar a tua confiança de que eu vou ser a resposta, a solução dos teus problemas. Eu quero ser um canal para a sua vida. Eu quero, junto com você, alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque, afinal de contas, é um ministério comum de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, que foi chamado para a autoedificação, no sentido de
deixa eu corrigir a palavra, no sentido de nos edificarmos através de Cristo, através da nossa entrega e do recebimento do que Cristo traz em troca. E muitos líderes ficam tirando o olhar. Não. Verdadeiro estilo de liderança, ele apresenta a limitação, mas ele apresenta a solução que vem do alto. Vou te dar um exemplo bíblico, tá? Tá lá o paralítico da Porta Formosa, tá? Bonitão, todo dia botavam ele lá. Bom, o cara era paralítico, ele tinha os seus problemas, né? Mas, poxa, se colocavam ele lá, ele tinha amigos. Isso é interessante. Talvez a condição, ele tenha se acomodado na condição dele, sabe? Entra aquela coisa de tipo aceitar os fatos, sabe? Gente, aceitar os fatos não significa reconhecer que aquilo é a verdade soberana de Deus. Você pode aceitar isso, não, isso está acontecendo na minha vida, tá mesmo, isso está acontecendo na vida da minha família. Tá sim, não estou negando não, está acontecendo. Mas a verdade é o seguinte, isso é um fato, é uma realidade circunstancial. Qual é a verdade absoluta e soberana? É que Deus é maior do que tudo isso. Então o que Deus está falando a respeito desse assunto? Eu quero ouvir o que ele está falando. Vamos conectar com ele, vamos ver o que ele está falando do assunto. Sabe qual é a verdade? É que se Pedro e João, que estavam passando ali, indo para a igreja, indo para o culto, se eles tivessem falado assim, quando eles ouviram o pedido, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Se ele tivesse falado assim, não olhe para o homem, olhe para Deus, aquele cara estava paralítico, morto, esquelético, diante daquela porta até hoje. Quando você desvia o olhar das pessoas, da sua fragilidade, da sua incapacidade, você desvia a possibilidade dessas pessoas serem abençoadas por Deus. Não estou dizendo para você se expor para qualquer um, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, é através da sua fragilidade, da sua limitação que Deus quer manifestar a glória dele. Pedro e João dizem assim, olhe para nós. Não temos prata nem ouro. A gente não tem o que você está achando que você precisa. Aquele cara estava achando que o problema dele era a falta de grana. Sabe? Porque afinal de contas ele era paralítico, não podia trabalhar, ficava ali, né? Mas até que a porta era bonita, então todo mundo passava por ali, sabe? Quem já nunca viu um cara legal na rua? Sabe? O cuidador do carro, entendeu? Aquele cara que tem uma vida difícil, mas que se torna alguém, uau, super legal. Talvez o paralítico da Porta Formosa fosse esse cara. O Boa Praça. Mas sabe o que acontece? Na verdade, o problema daquele homem não era falta de dinheiro. Era falta de Deus, da intervenção de Deus, que tirasse ele não só de uma paralisia física, mas de uma paralisia emocional e espiritual. Já conversei com algumas pessoas com deficiências, como surdez ou própria paralisia, e algumas dessas pessoas afirmavam claramente o seguinte, não, peraí, eu tenho problemas maiores do que esse, que eu quero que Deus me cure primeiro. Eu ficava impressionado porque os meus olhos estavam focados na incapacidade da pessoa andar ou ouvir. E a pessoa dizia, não, você não conhece o meu problema. Isso é interessante, porque essa pessoa tinha noção real de que o problema dela, antes de qualquer deficiência física, ia muito além. E é isso que Jesus vem para tratar e abordar na nossa vida. Rederikai Hashem. Eu sou o cirurgião e trato precisamente aqueles que amam. Uau! Então, Pedro e João, eles dizem para aquele homem, olhe para nós. Olhe para nós. Não temos prata nem ouro. Eles atraíram a visão daquele homem para a ausência na vida de si mesmos. Dizendo, não tenho aquilo que você está me pedindo, mas eu tenho algo que é maior, que é melhor e que vai resolver o seu problema. Agora, sempre que você, voltando aqui,
para o texto de Mateus 26. Sempre que você depositar sua confiança em Deus, você vai ser criticado. Não espere que seja diferente. Muitas vezes a gente, por querer a aceitação das pessoas, por querer a aprovação das pessoas, a gente vai se permitindo ser oprimido, abafado naquilo que Deus depositou em nós. Deus pôs no coração dessa mulher fazer algo. É muito provável que se ela tivesse conversado com alguém no caminho, ela não tinha feito. E depois que ela fez, a crítica veio de quem? Dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. E olha o que eles disseram. Não, esse negócio vale muito dinheiro. Você podia ter vendido e ter dado para os pobres. Jesus falou assim, vocês não estão entendendo, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. O que Jesus estava anunciando com isso, gente? Será que Jesus estava perpetuando a pobreza? Não, Jesus estava dizendo o seguinte, gente, tem situações que são fruto da liberdade de escolha que o homem tomou para si. Ontem, no Café com a P de ontem, eu estava lendo a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, e ele fala algo impressionante, ele diz assim, não oro pelo mundo, mas pelos que o Senhor me deu. Olha que interessante, a gente podia dizer, não, Senhor, por que o Senhor não ora pelo planeta, pelo mundo? Gente, tem coisas que precisam acontecer e que vão acontecer. A questão é, você vai fazer parte delas ou você vai seguir a voz do bom pastor, do apóstolo Jesus Cristo de Nazaré? Sabe? A crítica veio, né? E Jesus interrompe e diz assim, não, ela fez um ato profético para o meu sepultamento e isso vai promover para ela um testemunho, vai deixar um legado. São as decisões que a gente toma com respeito ao que Jesus pôs no nosso coração e a gente vai em direção a Ele, conecta com Ele, que vão perpetuar aquilo que a gente tem na face da terra, que é o bom nome. Sabe, todo mundo tem no fundo um desejo de fazer parte ou de realizar algo maior do que si mesmo. A gente tem vontade de deixar nossa marca, sim. Por quê? Porque Deus também colocou dentro da nossa natureza, de alguma maneira, uma necessidade altruísta de fazer pelo outro algo que a gente gostaria de fazer por nós. Pode ser que isso esteja bem escondido no seu coração, por causa das dores da tua vida, por causa das mazelas que te alcançaram, mas na verdade, volta lá nos ensinamentos do seu pai, da sua mãe, volta quando você era criança e lembra de que muitas coisas que te impulsionavam era o desejo de fazer o bem. E a Bíblia fala que uma das características que nos faz errar o alvo, pecar, é saber que podemos fazer algo e não fazemos. Aquela mulher sabia que podia fazer algo para Jesus. Gente, ela teve uma revelação daquilo. Ela se movimentou naquela direção e fez. E Jesus viu que ela estava sendo oprimida pelos discípulos. Jesus vê quando eu e você somos oprimidos, porque a gente decidiu obedecer a Ele. E aí Ele intervém em nosso favor, quebra o jugo que foi colocado sobre as nossas costas. Pelo fato da gente estar obedecendo o Senhor, você começa a ser oprimido. Muitas vezes, e na maioria das vezes, por outros cristãos que estão com o foco perdido, equivocado. Jesus disse assim, olha, o pobre necessitado vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez profeticamente, anunciando a minha morte, me preparando para aquilo. O que eu e você podemos fazer hoje que prepara o que o Senhor vai fazer? Olha que poder de interação que a gente tem, porque Deus desejou que a gente participasse dos sofrimentos dele, do ministério dele, das alegrias dele,
Quando a gente se movimenta dessa maneira, a gente prepara a manifestação, o ambiente para a manifestação da glória de Deus. Isso muda tudo, gente. É verdade que todo ato profético, ele tem que vir acompanhado de uma ação. O próprio nome diz, é um ato profético, né? Você fez algo profeticamente, mas a ação aconteceu. Aquela mulher preparou Jesus para o seu sepultamento. E depois qual foi a ação? A crucificação e morte. Quando Deus nos leva a orar por determinadas situações, e esse é um ato profético, mas logo depois daquilo, Deus vai nos envolver na ação que foi profeticamente anunciada. E aí você se torna, na maioria das vezes, a resposta da sua oração. Agora, se você nem quer ouvir a voz de Deus, quanto menos se movimentar, porque isso vai te custar, significa que você está com a calculadora errada. Você está calculando com foco nas coisas erradas. O pessoal fala assim, não, porque servir a Deus tem um preço. É lógico que tem. A salvação foi de graça, mas a unção custa tudo, o discipulado custa vida. A questão é, se você está com a calculadora errada, você vai sempre ficar calculando o que você poderia perder se você estivesse vivendo uma outra vida no mundo. Isso só denuncia claramente que o teu coração está ligado às outras coisas. Tem um ponto positivo nisso. O Senhor está denunciando para você a área que você tem que entregar para Ele. E deixar Ele manifestar em troca em você o quê? A outra calculadora que é, uau, com essa minha entrega, o que eu recebi em troca? Isso. Meu Deus, estou milionário. Rondema, Anaite, Conterrendo, Tema, Lacá. Eu sou aquele que vos dá vida em abundância e vos enriquece. Contem quantas bênçãos eu vos dei, diz o Senhor. E não olhem para as coisas passadas das quais abriram mão. Uau! Sabe o que é interessante, gente? O mesmo Judas que fazia parte do grupinho que criticou essa mulher por fazer esse investimento, foi o cara que se dirige aqui no verso 14. Judas Iscariotes dirigiu-se aos principais sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês estão dispostos a me dar se eu lhes entregar Jesus? Sempre tem uma relação de troca. Ela pode ser justa ou injusta. Davi, quando viu em Golias a oportunidade de vitória, de se tornar um gigante, sabe o que aconteceu? Ele perguntou, o que eu vou ganhar em troca? Deus quer que você pergunte para Ele o que Ele quer te dar em troca pela sua entrega, porque Ele quer manifestar um poder sobrenatural que vai glorificar o nome dEle na sua vida, através da sua vida. Isso é justo. Os discípulos perguntaram, Jesus, nós deixamos pais, bens, famílias e tal, o que nós vamos ganhar em troca por te seguir? Jesus disse. Jesus não falou para eles assim, olha só, esse evangelho que de repente ficou impregnado na sua mente, arranca fora. Olha o que a Bíblia diz. Jesus não disse para eles assim, não, vocês não vão ganhar nada não. Aqui vocês vão se lascar e lá por fim vocês vão ter uma morada no céu. Lá no céu vai ser legal. Não. Jesus também não disse o seguinte, não, vai ficar tudo beleza aqui de tal maneira que vocês não vão querer mais ir para o céu. Também não. Ele disse assim, ó, vocês vão receber 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Ele está dizendo, existe manifestação de glória em duas esferas, terrena e celestial. Agora, se você está abrindo mão da manifestação da glória na face da terra, na sua vida e através da sua vida, você está roubando a Deus. Toda vez que você não brilha e não manifesta a glória de Deus como poderia e deveria, você está roubando a Deus. E não quando você está com medo, tenho medo de roubar a glória de Deus. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando do Deus onipotente.
que tem uma camada tripla de proteção ao redor do seu trono, chamado Santo, 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 com 4 seres viventes que quando você olha para a cara deles, você pode até morrer de medo, literalmente. Então, em nome de Jesus, você nasceu para brilhar, para manifestar a luz de Cristo, a luz do Messias. Agora, quem critica você por se derramar e investir sua vida, seus recursos, sua história, sua reputação, critica o preço, o valor que você está investindo, critica o foco, vai lá e se vende por 10% do que você faz. Por 10%. Quem te critica se vende pelo lado errado por 10% do que você faz. Demai Kemborro, tipo tocoi no ie. Nunca façam isso. Nekarahasi dekem. Eu tenho muito mais para dar, diz o Senhor. Aleluia, Ivana. Deus te abençoe na viagem, querida. Te guarde na entrada e na saída, em nome de Jesus. Seja luz lá. Alegra o teu coração, em nome de Jesus, viu? Alegra o teu coração. Aleluia. Vamos continuar. Judas vai lá e pergunta, e os caras entregaram 30 moedas de prata e deram a ele. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Sabe, é isso. Quem te critica, a prova de que o foco estava equivocado, não, por que você não gastou esse dinheiro com os pobres? Meu Deus, a pessoa que está na pobreza, ela está na pobreza por alguns motivos. Porque ela não sabe como sair dali, porque ela foi condicionada, porque ela está debaixo da opressão. Ela tem que romper isso. Tem que romper isso. Ajudemos. Mas a ajuda não é um recurso. Pedro disse, não tenho prata nenhum, não é só o dinheiro. A pessoa vai precisar sim, às vezes ela precisa até comer, vestir, tomar um banho para poder te ouvir. Sim. Mas às vezes ela não quer mais do que a roupa e a comida. E aí a pior coisa é você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Talvez você não se encontre numa situação deplorável como essa. Porque tá tudo bem, porque você não, meu Deus, eu não tô assim. Mas tem outras áreas da sua vida que estão numa miséria pior. E aí? Quem te critica se vende por 10% do que você faz. Quem critica você que dizima e que oferta se vende pelo valor que você dizima e oferta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vai botando aqui seus pedidos de oração, em nome de Jesus. Mesmo que eu não leia todos, o Senhor está anotando. E aí, quando a gente orar, a gente vai apresentar tudo em nome de Jesus. Amém? Seja livre para escrever aí. Aleluia. Redebarracho decam. A Fabiola falando aqui, a P foi desacreditada por irmãs e por mim mesma, quando Deus me deu um projeto de escrever um livro para edificar outros. Parei por meses, mas por obediência voltei e no final do ano terminei. É isso aí. Faz. Quem critica faz 10%. Provavelmente quem te criticou nunca escreveu um livro. Sabe, eu sou músico por misericórdia de Deus. Não tem história de músico na minha vida, na minha família. E é misericórdia de Deus, né? E sabe o que acontece? Eu, alguns anos atrás, gravei um CD muito simples com meu amigo, o pastor Alessandro Monteiro. É o CD Piano, Voz e Deus. E foi um CD muito simples, a gente fez a pré-produção toda em casa, no computador, depois a gente foi pro estúdio só para refazer as trilhas e tal.
E um colega, grande músico, um dos caras mais talentosos que eu conheço, começou a criticar o CD. E no meio da crítica ele se deu conta de que, mesmo sendo compositor de, sei lá, uma centena de músicas, dezenas de músicas, o cara nunca tinha gravado nada. Então é isso, gente. Sabe? É isso. Judas mudou o foco dele. Sabe? Judas mudou o foco dele. Ao invés dele estar aqui agora focado no ministério de Jesus, não. Ele passou a focar contra Jesus. Hukalaya, Rededaya, Latuya. O que tu tens feito com o que eu tenho te dado? Até quando vai procrastinar? Diz o Senhor. Ali está falando que queria ouvir o CD. Nossa, eu também, gente. É porque eu nem sei se eu tenho CD aqui. Procura o Alessandro Monteiro nas redes sociais aí. Diz que você me ouviu falar dele, tá bom? Aleluia. Ó, a Ju tá falando aqui com a Marta. Eu vejo um agir no seu coração sendo envolvido com cuidado. E uma vassoura varrendo o que está ao seu redor. Receba em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Olha só, gente. Quando anoiteceu... Né? No verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a ceia? E Jesus traz um direcionamento. Por quê? Antes de morrer, a decisão de Jesus foi de jantar com seus amigos. Eu comecei essa live falando: o que você faria se soubesse que ia morrer daqui a algumas horas? Jesus decidiu jantar com seus amigos. Ter uma conversa, cantar. Então os discípulos perguntam: onde o Senhor quer que a gente prepare? E Jesus traz um direcionamento. Ele diz: vão à cidade, procurem certo homem. E ele respondeu: e lhe digam que o Rabi afirmou: o meu tempo está próximo. Os meus discípulos e eu celebraremos a Páscoa na sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a ceia. Quando anoiteceu, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 discípulos. Estavam comendo e ele disse: digo-lhes que um de vocês me trairá. Eita, conversa ruim na hora do jantar, né? Ah, não. Ô Jesus, podia falar de outra coisa, né? Afinal de contas, você vai morrer daqui a pouco. Vamos lembrar de coisa boa, né? Não. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito abalados e começaram a lhe perguntar um após o outro: Senhor, você não quis dizer que sou eu, quis? A Elaine tá botando aqui o contato do pastor Alessandro, viu? Escreve lá para ele, fala assim: apóstolo Rafael disse que você tem um CD com ele aí, que o negócio são águas tranquilas, mas profundas. E Jesus respondeu: quem mergulha o pão no prato comigo é o que me trairá. O Filho do Homem morrerá como prediz a lei, mas ai do homem por quem o Filho do Homem for traído. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Judas, que o estava traindo, perguntou: mestre, com certeza você não quis dizer que sou eu, né? Vai que Judas estava botando a mão na hora, né? Na horinha. Quero mandar um abraço para pastores, apóstolos, profetas, líderes que estão aqui nessa live comigo. Deus os renove e os abençoe em nome de Jesus. E Jesus respondeu: bom, as palavras são suas, você que diz. Verso 26, enquanto comiam, Jesus pegou o pão e disse a bênção. E partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo.
Também pegou um cálice de vinho, abençoou e deu-lhes, dizendo: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança, o meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. E eu lhes digo que não beberei deste fruto da vide novamente até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Uau! Amados, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim: o que eu aprendi do Senhor eu vos ensinei, Jesus na noite em que foi traído, tendo tomado o pão. Paulo não estava aqui, mas ele, em algum momento do seu período de crescimento espiritual no deserto da Arábia, pelos 14 anos talvez que ele tenha ficado ali, Jesus mostrou isso para ele. Eu creio que Jesus levou ele lá e falou: olha, foi bem assim, Paulo. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus lhes disse: esta noite todos vocês perderão a fé em mim. Como diz a lei, ferirei o pastor de morte e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Imagina quantos anúncios fortes de perdas, mas acompanhados de promessas poderosas. Eles estavam ouvindo que um deles trairia Jesus, eles estavam ouvindo que eles perderiam a fé. Mas Jesus continuou dizendo: mas depois de ter sido ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Jamais perderei a fé em você. Ei, você que foi conquistado por Jesus, passou a pertencer a Ele. Jesus está dizendo: oh, eu não vou perder a fé em você. Você pode dizer: mas quem sou eu para o Senhor confiar em mim? É porque o Senhor não confia na situação que a gente se encontra, naquilo que a gente muitas vezes manifesta no momento, mas Ele confia que a partir da nossa entrega e rendição, o que Ele pode fazer e manifestar em nós. Então Ele não nos vê pelo nosso presente ou pelo nosso passado, Ele nos vê pelo nosso propósito conectado a Ele. Ele nos planejou para um objetivo e Ele nos chama por esse nome. Aleluia! Sabe, me vem agora ao espírito algo interessante, que talvez o nosso novo nome lá na Pedra Branca, lá na glória, seja o nome de vitorioso no propósito que Deus nos deu na terra. Uau! Bom, a gente se encontra lá para descobrir isso. Ei, glória! Jesus estava dizendo: olha, eu vou adiante de vocês. Quando eu ressuscitar, Ele já estava dando todo o recado. Ele estava dizendo: eu vou na frente de vocês. Quando eu ressuscitar, eu vou lá. Pedro respondeu: ainda que todos façam... Jesus lhe disse... Pedro disse: jamais perderei a fé em você, ainda que todos o façam. Jesus lhe disse: digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro continua batendo no peito. Sabe, eu acho que é aquele ponto assim de tipo, já falei bobagem, vou ter que manter até o final. Ainda que eu morra com você, jamais o negarei. Todos os discípulos foram na onda e falaram a mesma coisa. Verso 36. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani, o lugar das azeitonas esmagadas, o lugar da pressão, que revela o que tem dentro. Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Tomado de tristeza e angústia, disse-lhes: meu coração está tão tomado de tristeza que eu poderia morrer. Permaneçam aqui acordados comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres.
Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. A opressão era tamanha. Sabe, Jesus aqui, ele não estava sentindo, eu acho que o medo humano de sofrer o que ele iria sofrer, apesar de ser uma tortura cruel. Não nego o fato de Jesus ter sentido isso, ele era homem, com certeza pode ter sentido aí essa pressão, né, de ter que enfrentar a morte física. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? É que Jesus nunca havia se separado do Pai, porque os nossos pecados é o que fazem separação entre nós e Deus. Então, quando Jesus pede aqui, não, se possível, passa de mim esse cálice, era o cálice da separação com o Pai. Ele e o Pai eram um. Só que a partir do momento que ele assumisse todos os pecados da humanidade, do passado, do presente e do futuro, ele se separaria do Pai. Os discípulos estavam sentindo essa opressão a tal ponto que eles não conseguiam ficar acordados, queridos. Então ele encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: vocês são tão fracos que não puderam ficar acordados comigo nem por 1 hora. Despertem e orem para que não sejam testados. O espírito de fato está preparado, mas a natureza humana é fraca. Esse texto aqui muita gente usa errado, né? Ele usa para dar lugar ao pecado, né? Quando na verdade a carne é fraca para as coisas espirituais. Você tem que apresentá-la como oferta para ela morrer. Agora a carne, como diz meu amigo pastor Josué, ele fala assim, a carne para o pecado ela é fraca e o pecado é vitamina, né? Tem gente que quer aí fortalecer. Elaine está falando aí quantas vezes nos separamos do Pai pelas nossas dores humanas, nos esquecendo que o pecado é o que verdadeiramente nos separa dele. Né? E quando Jesus abre o caminho, ele diz o seguinte, existe um caminho pelo qual você pode se reencontrar com o Pai, apresentando a Ele os seus pecados, por um caminho de perdão, de arrependimento. Deixando-os pela terceira vez pronunciando as mesmas palavras. Ele diz, por enquanto, continuem dormindo, descansem. Vejam, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem o traidor. E enquanto Jesus estava falando, um dos 12 chegou, Judas, e com ele uma grande multidão, mais de 700 pessoas, tá? Enviadas pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. E o sinal que Judas tinha dado era um beijo. Beijo, né? Símbolo de adoração. Adorar significa beijar. E Judas traiu Jesus com um beijo. Tem gente que está traindo Jesus com a sua adoração. Eita, forte isso, né? A pancada é forte hoje, né? Queridos, por que Jesus não deixava os demônios falarem? Porque ele não queria adoração. Quando os demônios abriam a boca, eles estavam reconhecendo quem Jesus era. Tu és o Filho de Deus e tal. Jesus não está em busca de adoração, ele está em busca de adoradores. Tem gente que está adorando a Jesus, mas está ficando com outro. Judas tinha um propósito de ir contra Jesus, mas como que ele manifestou isso? Através da adoração dele, um beijo. Para identificar Jesus no meio da multidão. Então, Jesus fala assim, amigo, faça logo o que veio fazer. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos homens que estava com Jesus alcançou sua espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui é a história de Malco, que não era soldado, tá? Tira a lente da religião aí. O soldado Malco não está escrito. Ele era servo do sumo sacerdote. Sabe o que ele era? Aprendiz de sacerdote. Ele tinha um chamado sacerdotal. Ele ia ser um ministro. E Pedro vai e corta a orelha dele. E Pedro estava destruindo os sonhos de Malco, de ser um sacerdote. Porque, segundo a lei judaica, o sacerdote não podia ter defeitos. E agora, mutilado, acabava suas esperanças ministeriais.
Tem muita gente que está fazendo isso, está destruindo os outros em nome de Jesus, sabe? Eu destruo teus sonhos em nome de Jesus. Tem muita gente que está querendo proteger Jesus arrancando a orelha dos outros. Né? É lógico, nem sempre é fácil. Mas aqui é interessante porque a Bíblia não entra em detalhes, né? Talvez Malco estivesse ali porque tinha que acompanhar. Né? E Pedro toma essa atitude. Jesus diz, guarde a sua espada. É interessante, o mesmo Jesus que falou assim, vocês estão com a espada aí, pode vir. Né? Estava escrito e vai se cumprir. Mas naquele exato momento, Jesus diz assim, olha, guarde a espada, porque todos os que usam morrerão por meio dela. Você não sabe que posso pedir ao meu Pai e Ele instantaneamente proverá mais de 12 de exércitos de anjos para me ajudar? Mas se eu fizesse isso, como poderia se cumprir as passagens da lei que dizem que isso tem que acontecer desta forma? Então Jesus disse à multidão, vocês vieram me prender com espadas e varas do mesmo jeito que fariam com o líder de uma rebelião? Todos os dias eu estive sentado na área do templo ensinando e vocês não me detiveram. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. O tempo inteiro, Jesus manteve o senso de destino. Em meio às lutas, ele continuou mantendo o senso de destino. Nós somos desafiados a depender de Deus de maneira a não sermos guiados pelas circunstâncias, mas apresentarmos essas circunstâncias, recebermos de Deus a capacitação para continuarmos vivendo baseados no propósito. Jesus disse à multidão, verso 56, e todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos. Então prenderam Jesus no palácio. Levaram à casa de Caifás. E estavam os sacerdotes reunidos. E Pedro seguia de longe. Então entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Sabe, tem gente que recebe Jesus na sua vida como Caifás, preso, atado. Ah não, Jesus, pode entrar, mas nessa área não muda não. Olha o que a lei está falando aqui, Jesus sabia o futuro, mas não mudou. Tem muito crente que quer saber o futuro, sabe, está procurando astrologia, porque quer mudar o próprio destino, de acordo com sua vontade carnal. Enquanto Jesus tinha o senso de propósito e não mudou nada. Ele cumpriu. Tem gente que está seguindo Jesus como Pedro, seguindo de longe. Sabe, ninguém tropeça numa montanha. Pedro não caiu diretamente. Aqui nós vemos os passos da queda de Pedro. Ele vem e segue Jesus de longe. A primeira coisa é você deixar de seguir Jesus de perto. Vai se afastando. Você continua vendo ele. Você sabe que ele está indo em tal direção. Você até está indo na mesma direção, sabe? Mas você está de longe. Sabe o que acontece? Você se senta, não para ouvir o Messias como antes, em Mateus 5 e 6, a bem-aventurança, mas você faz como Pedro, se senta ao redor ali dos homens, dos guardas. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio estava procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontraram nada, embora muitos mentirosos viessem à frente para testemunhar.
Por fim, 2 pessoas se apresentaram e disseram: este homem afirmou: sou capaz de derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sacerdote se levantou e disse: você não tem nada a dizer a respeito da acusação que estes homens lhe fazem? Jesus permaneceu calado. Meu amigo Tel Brasil esses dias botou uma frase que diz assim: ou você passa uma vida inteira se justificando, ou você crê que Deus que te justifica e fica calado. Algo mais ou menos assim. Jesus ficou calado. E então, o sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Messias, o Filho de Deus. E Jesus lhe disse: as palavras são suas. Mas eu lhes digo que um dia verão o Filho do Homem assentado ao lado direito do Pai e vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as roupas e gritou blasfêmia. Não precisamos mais de testemunha, vocês acabaram de ouvir. Qual é o veredito de vocês? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então lhes cuspiram no rosto e lhes deram socos. Aqueles que lhe batiam disseram: agora, Messias, profetize para nós quem foi que lhe bateu. Existem momentos, existem situações em que quando você passa por determinadas lutas, a primeira coisa que as pessoas te acusam é de como Deus usa você, fala com você, faz na sua vida. Por quê? Para abalar sua fé, para abalar o seu coração. Quem segue Jesus de longe como Pedro está olhando tudo isso. E aí ele vai para o 3º nível da queda. Ele segue Jesus de longe, ele se assenta com as pessoas erradas e ele então começa a falar como eles. Por quê? Do verso 69 em diante, eles começaram a dizer: não, você não estava com ele? Não tem como esconder. Você já ouviu? Quem aqui já ouviu uma vez na vida alguém te dizer assim: uau, o que você tem de diferente? Quem já ouviu isso? O que você tem de diferente, de especial? Você tem algo tão especial? E agora eu quero te perguntar: há quanto tempo você não escuta isso de alguém? Há quanto tempo as pessoas não dizem para você isso? Talvez você tenha que andar mais perto do Messias. Eu quero isso todo dia. Eu quero andar com Ele, juntinho, pertinho, sentir o perfume dele, o calor dele. Eu não vou continuar no capítulo 27, não. Eu ia continuar hoje, mas a gente segue na segunda-feira. Eu quero orar por você. Eu me lembro, Cecília, você está escrevendo aqui que eu tenho uma luz, né? Eu me lembro uma vez que eu tinha ido fazer um casamento lá na Ceilândia, em Brasília. E um casamento de um rapaz afastado dos caminhos do Senhor. E foi algo impressionante ali. As pessoas... quando eu comecei a falar, as pessoas não só fizeram silêncio na casa, mas falaram para as pessoas da rua fazerem silêncio. Eu não precisei pedir isso. Quando eu saí desse casamento, foi tão... Vou falar um negócio aqui. Foi tão interessante, gente, porque eu vi a oportunidade de ser luz ali dentro. Eu sentei com qualquer pessoa que estava ali, todo mundo que estava ali, mas eu vi uma mesa só de evangélicos, cristãos, conversando entre si e não se misturaram com as pessoas. Ao contrário, eles estavam criticando com os olhares e tudo o erro que os outros estavam cometendo nas suas práticas naquela festa.
E não venho aqui criticar nem os evangélicos, né? Nem dizer que os outros estavam certos. Não, é verdade. Mas eu tive a oportunidade de fazer diferente, eu tive a oportunidade de chegar ali e ser luz. Ao ponto de que, quando eu comecei a falar, quem pediu silêncio foram todos, menos os cristãos que estavam naquela mesa. E, uau, tem o pessoal das Filipinas aqui, glória a Deus. Escreve aí de onde você está falando, para eu saber aqui, quem está aqui, né? E depois ali eu recebi um telefonema de uma amiga minha, que não é cristã, e ela estava num bar junto com outros amigos que eu conheci, e ela falou assim, você pode passar aqui? Eu falei, posso. Um bar muito mal falado em Brasília, mal frequentado, hein? E eu fui lá, né? E sabe o que aconteceu, gente? Eu cheguei ali, cumprimentei aqueles amigos e encontrei uma pessoa da minha adolescência. É um casal de amigos da minha adolescência. E quando eles me viram, eles falaram, Rafinha, vem aqui, vamos conversar um pouco. E eu me agachei, eu falei, não, fica tranquila, não tem lugar aqui, tá lotado. Eu só passei aqui para dar um abraço em algumas pessoas e vi vocês. Naquele momento passa uma mulher muito louca. E quando ela passa e ela volta, ela fala, ela começou a ver a luz de Cristo na minha vida e começou a anunciar para todo mundo aquele negócio. Então, aquele dia foi impressionante. Eu pude ver naquelas duas situações aquilo. Eu quero que você traga à sua memória momentos que você brilhou. Que bom se você está brilhando hoje, brilhe mais. Amém? Mas traga à sua memória. Porque Pedro não teve como se esconder. Ele foi identificado com a aparência, com a forma de falar e tudo. E ele, pelo medo, pela traição, pela perca da fé, o que ele fez? Ele tentou se desvincular daquela imagem, daquela situação. Eu não tento se desvincular de quem você é em Jesus. Algum tempo atrás eu falei para minha esposa aqui sobre as situações que a gente enfrentava no nosso dia a dia e com a nossa filhinha, etc. Eu falei assim, ei, só uma coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, nós somos crente. Eu não gosto quando os outros falam assim, porque é coisa de crente. Não, eu sou da época que ser crente era você chegar numa loja, quando o gerente da loja, o gerente do banco sabia que você era crente, você ganhava crédito. Eu sou da época em que quando a gente falava alguma coisa e que as pessoas falavam assim, não, mas é verdade, palavra de crente, palavra de crente. Então, para mim, isso é que é ser crente. O que muitos hoje que se dizem crentes estão fazendo e dando a chance do outro falar, mas crente é assim, não é crente não. Muda hoje isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora para terminar essa live, mas eu quero mandar um abraço aqui para Jesse Andrietti, que estão aqui nas Filipinas. São missionários, né? Nas Filipinas, trabalham com crianças órfãos e crianças de rua. Que Deus os abençoe, os renove. Através dessas crianças vocês vão ganhar os pais. Através dessas crianças vocês estão mudando destinos. Não desanimem. Eu estou convosco para vos fortalecer e vos abençoar. Eu vejo o Senhor liberando sobre a vida de vocês uma pepita de ouro. Não sei o que isso significa, mas o Senhor é aquele que traz a riqueza, a provisão, o cuidado, o carinho, a orientação, a direção, em nome de Jesus. Aqui a Ana também, de Nova York, Deus te abençoe. Pessoal do Brasil, de toda parte do Brasil aqui, pessoal que está aqui na Europa, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bom, gente, o que a gente viu aqui no capítulo 26 foi a mulher do vaso de alabastro, a perca do foco dos discípulos, a traição de Judas, de Pedro. O que nós temos a aprender com isso?
Pai, apresentamos nossa vida e nosso coração. Apresentamos nosso ser. Apresentamos tudo que somos, que temos. Apresentamos, Senhor. Pai, nossa visão, nossa audição, nossas mãos, nossos pés. Manifesta em nós e através de nós a Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Olha só, toda a live eu fui exortado a dar a oportunidade das pessoas ofertarem, tá? Hoje, eu não quero pedir àqueles que desejam ofertarem para ofertarem só na minha vida, mas também para ofertar na vida desse casal de missionários que eu acabei de conhecer aqui na live. Então, se você deseja ofertar, pega aqui o contato do Jesse Andrietti e fala com ele, como é que eu faço para te abençoar aí na tua missão, tá? Se você também quer nos abençoar financeiramente, manda uma mensagem para mim e derrama o teu vaso de alabastro, seja nas Filipinas, seja aqui na minha vida, seja no teu pastor. Faz isso agora no final dessa live. Não importa a quantidade, importa o coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E... uau, que lindo, gente. Muito lindo, viu? O Gerson não me pediu nada não, tá, gente? Eu que senti de fazer isso aí. Nem sei se ele queria ou não, mas eu senti de fazer isso aí, eu fiz. Tá bom? Envia lá no privado, né? Me manda um alô no privado, fala com o Gerson aí no privado, pergunta mais do trabalho deles, conhece mais eles aí, amém? Me pergunta aí também da nossa vida, do nosso trabalho. Glória a Deus. Eu vou... Para que... a Eusiana, isso aqui eu não sei mexer direito no Instagram, tá? Lá na sua página, você vai ter lá o lugar onde você vai ler as suas mensagens, né? Ou escrever para alguém, ok? Na minha página tem lá, debaixo da bolinha lá, tem mensagens. E ali você pode escrever para mim, você pode escrever para quem você quiser, tá bom? Escreve ali que vai dar. Amém? Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Aqui, a P ajudar sempre chama o missionário Gessé. Beleza. Gessé, manda um alô para mim, então, vamos se conhecer, né? Glória a Deus. Que bênção. Queridos, entra no nosso Telegram, né, no nosso grupo do Telegram. Entra lá. Lá a gente também se comunica com mais coisas, que aqui não dá tempo, certo? Então, conecta lá. O link tá na minha bio, certo? Café com AP, tudo junto, né? Hashtag Café com AP, tá bom? Aqui, vamos fazer isso aqui, gente. Pera aí, fica mais um pouquinho aqui nessa live. Fica mais um pouquinho aqui. Vai embora. Aqui, vamos lá. Vamos lá, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui o Jesse. A Eusiana deu a dica aqui, a gente fez. Paz do Senhor, queridos. Vocês estão podendo falar? Alô? É Jesse? Isso, pastor, tudo bem? Tudo bom, querida? Você é da onde do Brasil? A paz e a graça. Amém, a paz, querido. Você é da onde do Brasil? Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Eita, rapaz, coisa boa. Esse dia eu tava vendo aqui litoral catarinense, né? Mas foi só para ver mesmo, porque eu tava com vontade e Deus já me exortou logo. Não te mandei para praia, rapaz, continua aí. E aí, então, vocês estão... A Ana Carazo está pedindo para falar sobre o nosso trabalho, né? Isso, fala sobre o seu trabalho e diz como as pessoas podem... vou mostrar um pouquinho a minha filha, que é a Marinela. A Marinela é a nossa filha adotiva que a gente resgatou das ruas. Olá! Olá! Você fala português? Tá. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Muito bom. Assim. Falo sim. Glória a Deus, né?
Tá bom. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia, Deus. Ah, que bênção. Irmãos, então, nossa história aqui nas Filipinas, nós estamos há 3 anos nas Filipinas, e a Marinela, quando nós chegamos aqui, Deus apontou ela no povoado, a Marinela não andava, a Marinela estava desenganada pela medicina com tuberculose crônica. Uau. E o médico tinha dado 2 meses de vida para ela, mas o nosso Deus é o Deus que cura, que restaura a paternidade. Hoje a Marinela está andando, a Marinela está caminhando, né? A Marinela fala que ela vai ser uma doutora e pastora, e nós acreditamos. E assim o Senhor deu um encargo para nós, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Esse é o nosso encargo aqui. Estamos caminhando agora para abrir um restaurante comunitário. Né? Esse é o nosso desafio. Mas, pastor, a nossa fé está no Senhor, né? E precisamos adquirir o material para o restaurante comunitário. Eu queria pedir para vocês estar orando, né? Que é o fogão industrial, uma geladeira, os equipamentos básicos do restaurante, aonde nós vamos estar alimentando 200 crianças. Né? Hoje nós já alimentamos ela, mas a nossa casa é muito pequena, a gente tem um fogão de 4 bocas, e cada vez que vai fazer uma panela tem que esperar 30 minutos e desligar. Entendi. E o Senhor nos deu a direção de a gente alugar uma sala, e a gente alugou pela fé, né? E estamos mexendo na sala, colocando eletricidade, e realmente aqui nas Filipinas são mais de 250 mil crianças nas ruas. Né? O nosso desafio é cuidar dessas crianças, e a totalidade de órfãos são 2 milhões de órfãos. Me diz uma coisa, Gessé, você tem conta no Brasil? Sim, eu tenho no meu Instagram, até vou ver se eu consigo colocar aqui. Tá, faz o seguinte, gente, olha, eu nunca fiz isso aqui no Café com AP, mas nós vamos fazer agora. Amém. Nós vamos levantar essa oferta para você, coloca aqui os seus dados, e eu convido você que está nessa live aqui com a gente tem falado do reino, de crescimento de reino, né? A gente está conhecendo o GC agora, e eu quero convidar você para semear na vida missionária desse casal, em nome de Jesus. Amém. Quanto que você acha que hoje precisaria para o aluguel e para o fogão? Então, pastor, o nosso aluguel em reais é R$ 1.500. Né? O aluguel aqui, irmãos, se vocês pesquisarem sobre custo de vida nas Filipinas, outro dia eu falava com um amigo meu que se fosse opção de morar, a gente já estava no Brasil, porque é muito caro. Muitas crianças, para ter uma ideia, muitas crianças não sabem o sabor de uma maçã. As crianças que eu trabalho no povoado passam com uma refeição por dia. Nós passamos do estado de pandemia para calamidade pública até setembro. Então, nós já estamos com mais de 33 mil empresas que fecharam aqui na região, né? Deixa eu te perguntar, Gessé, você tem Pix? Tenho. Bota aqui o Pix. Eu vou colocar aqui, é o meu CPF, 033 669 779 14. O que eu vou te pedir, Gessé? O que nós vamos fazer aqui um negócio legal, cara? R$ 1.500. E o fogão é quanto? O fogão, na realidade, eu tenho no meu Instagram um valor, todos os valores ali, é que de cabeça assim, pastor, eu não lembro, são tanta coisa que eu não consigo. Mas os irmãos que nos doarem, podem entrar em contato com a gente passa o recibo, o que vocês precisarem. Nós somos muito bem acessível, e também a gente gosta de ser bem transparente, né, com os irmãos que estão contribuindo, porque nós sabemos que o nosso amor está em a obra de Deus expandir, e nós queremos que os irmãos também tenham a transparência daquilo que é feito, né? Amém. Vamos fazer o seguinte, Gessé. O pessoal já botou aqui o seu CPF, aqui, que é o seu Pix. Eu vou botar lá no grupo do Telegram também. Vou pedir que alguém que está aqui, pode ser a Juliana que está aqui vendo, bota lá no grupo do Telegram. Quem tiver aqui, tá? Cola lá os dados do Gessé. E acessa lá o Instagram do Gessé
E aí, Jacé, eu vou te pedir uma coisa só para edificar a fé de todo mundo. Que depois você compartilhe, marca a gente, diga assim, ó, foi levantada uma oferta, foi conseguido tanto. Glória a Deus. Sim, sim, Amém, querido? com certeza, apóstolo. Na realidade, eu te conheci através do pastor Bertelli, numa publicação. O pastor Bertelli tem nos ajudado muito, assim, inspirado por Deus também. Mas a nossa causa aqui, pastor, é essa mesmo. Posso mandar direto para as Filipinas, se for possível. Pode mandar pelo Esterúnio e pode mandar pelo um aplicativo que se chama TransferWise. A pessoa baixa o TransferWise e me chama no inbox que eu mando o contato da conta aqui. Maravilha. Né? E eu tenho também o Nubank, que eu faço transferência pelo TransferWise para cá. Maravilha, maravilha. Então, assim, a geladeira, glória a Deus, um irmão dos Estados Unidos essa semana nos doou a geladeira. E a gente começou o desafio essa semana com o restaurante comunitário. E está sendo, irmãos, assim, nós nos movemos por fé. Não é pela pandemia e nem pela crise. E nós acreditamos que o evangelho não pode ser travado por causa do coronavírus, não pode ser travado por uma pandemia, mas nós acreditamos que nós temos que avançar, né? Maravilha. E eu e minha esposa, nós pegamos Covid aqui. Glória a Deus, fizemos o tratamento através do médico do Brasil, né? Nós fomos curados e nós estamos sentindo tanta graça de Deus, tanto amor de Deus, irmãos, no meio dessa... Eu tenho a sua conta do Bradesco ainda, funciona? Isso, sim. isso. A minha conta do Bradesco, a Correia está perguntando. Sim, eu tenho a conta no Bradesco e no Nubank. Todas as duas contas, elas funcionam e a gente transfere para cá pela TransferWise. Também conheci você no... O pessoal está falando com o apóstolo Bertelli. Que legal, que legal. Olha que prazerzão te conhecer. Eu preciso terminar a nossa live aqui, porque já está 1h20 de live, né? Sim, mas assim, que enriquecedora a sua presença. Tá? O pessoal está perguntando qual a conta do Nubank. Né? Do Nubank, então, do Nubank está no meu Instagram, irmãos, entram lá e tá lá, eu não lembro de cabeça. Bota o link do seu Instagram aqui, você consegue? Ó, eu vou colocar aqui o meu Instagram. Isso. Tá. E tá tudo lá no Instagram, porque aí a gente também divulga o Instagram lá no nosso grupo do Telegram. Tudo, sim, é que o meu Andrietti é 2T e 2I. Ó, eu coloquei aqui, às vezes se conseguir fixar. Eu vou fixar aqui. Ainda não apareceu aqui para mim, não. Tá aqui, ó. A irmã colocou aqui, tá? Eu fixei o dela aqui, tá? Mas assim, querido, vamos orar por vocês nesse momento e com certeza nós agora estamos conectados, né? Amém, Bertelli se tornou um amigo, o Judson, os caras a gente agora está colado. Sim, né? São preciosos demais. E é bom também, vai lá, me segue, me manda um aluno particular, viu? Pra gente se conhecer mais. Tô seguindo o apóstolo, Mas um prazer é nosso também, da nossa casa, né? Como eu falei, os irmãos que quiserem entrar em contato conosco, o nosso fuso horário é diferente, né? Quando é dia no Brasil, aqui é noite, né? Nós estamos perto do Japão e realmente é um prazer, realmente, irmãos, receber mensagens, falar com os irmãos. Isso nos fortalece muito, né? Nós precisamos muito disso, das orações, porque realmente dias aqui são dias muito tensos, né? A nossa sala que nós alugamos, pastor, é do lado de uma mesquita muçulmana. Uau. Mas essa semana eu quero dar um testemunho bem rápido aqui. Sim. Eu não tinha dinheiro para colocar a luz na sala, a gente tá por fé. E aí eu recebi uma doação de roupas usadas do Japão e o Senhor me deu a direção de fazer um bazar na sala, mesmo sem água, sem luz. Só que nós estamos na pandemia, a gente ficou meio com medo da polícia nos parar e ter problema. Mas, irmãos, nosso Deus é um Deus de milagre. E bem do lado da nossa sala, que tem a mesquita muçulmana, ia ter um casamento.
E o pessoal que veio para o casamento foi todo no bazar comprar roupa. E para a glória de Jesus, nós colocamos a energia na sala, estamos pagando o eletricista. Então, o nosso Deus é Deus de milagre. E aqui os milagres têm acontecido. Aleluia, que bênção, E querido. a gente sente o amor de Deus e a direção de Deus. Sempre Deus falando assim, não, vai por aqui, faz isso. Às vezes dá a perna treme, mas a gente sabe que Deus é dono do ouro e da prata, e a gente fala, Senhor, recursos exatos, e as pessoas exatas, que o Senhor faça essa conexão, né? E a gente agradece pela sua vida também, Amém. inspirada pelo Espírito Amém. Santo, para Deus, nos convidar a estar juntamente aí. Tenho certeza Amém. que vamos celebrar muitas vitórias juntos aqui Em nome também. de Jesus. A nossa mesa é a sua mesa, a nossa mesa é a mesa Obrigado. dos irmãos. Tudo Obrigado. que nós temos aqui a gente divide, né? Hoje eu tenho uma equipe de 10 jovens, esses 10 jovens que estão com a gente, muitos deles não têm um quarto para dormir. Né? E eu queria que vocês estivessem orando por nós, porque a nossa ideia é da gente alugar uma casa, pastor, uma casa grande, para a gente poder abrigar esses jovens missionários que trabalham com a gente. Muitos deles perderam tudo agora há pouco, perto do Natal, na enchente, no tufão. Aqui são mais de 80 tufão por ano. Meu Deus. E além da falta de comida, porque o desafio é a fome, né? Então a gente tem orado a Deus para Deus realmente tocar no coração das pessoas, porque nós queremos investir no nativo aqui. Sim, né? sim. Então, nós temos 10 jovens, e esse espaço que nós vamos estar abrindo agora também vai ser uma igreja, né? Então, nós já temos ali músico, já temos pregadores, e o pessoal da comunidade que está toda empolgada, com sede de Deus, né? Um povo muito carente de Deus. Tem mais igrejas aí? São muitas igrejas e tem muitas frentes missionárias americanas, mas as igrejas nativas aqui, muitas igrejas estão paradas e travadas, né, pela religiosidade. Muitas delas não falam em línguas, né, não creem no Espírito Santo. Porque Filipinas foi colonizado pelos espanhóis, aí entrou o catolicismo hoje aqui. É como se fosse há décadas atrás no Brasil, né? Muito rígido. Hoje o muçulmano, irmãos, por isso que eu quero chamar a sua atenção, nos ajude, né? Se você quer adotar uma criança, fale com a gente na comunidade. As crianças, a maioria daqui estão fora das escolas, até porque agora é a pandemia, mas aqui nas Filipinas tudo é pago, nós não temos sistema de saúde único, gratuito, né? Então nós mesmos missionários estamos quase 3 anos sem ir no hospital fazer um check-up. Entendi. Né? Realmente a gente dá a nossa prioridade para comprar comida, a nossa prioridade para o povo, porque realmente o desafio é a fome. Você sabe, missionário, as pessoas que estão no Brasil, que nunca tiveram uma experiência de missão transcultural, não conseguem entender isso. Não é nem culpa delas, mas é porque não tem a visão, né? Nossas igrejas são muito boas no envio, mas fracas na manutenção, né? É verdade. E isso é uma realidade. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas é um fato, né? É um fato. E você poder compartilhar isso é bom porque soma com o que eu também estou falando, né? Porque, por exemplo, eu já estou numa região aqui que é França e Suíça e eu não vivo, de repente, claramente o que você vive aí, né? Mas, por exemplo, na Suíça, em Genebra, a gente vê muita gente andando de mala de um lado para o outro, mas não é porque esse cara vai viajar, é porque ele não tem aonde dormir. Então, é uma forma da situação diferente. A calamidade tem outra cara. A gente enfrenta outras situações. E são as facetas da vida missionária, né? É verdade. Que cada lugar, eu tive na África do Sul, em Namíbia, e a realidade é outra, é diferente. E cada lugar a gente vê a necessidade de Deus e a necessidade de agir em resposta àquelas situações. Mas, querido, que Deus te renove, que Deus te abençoe, Amém. você e a sua família. Em nome de Jesus, estão em contato, tá? Me manda um alô. Amém. Aí. E que esse movimento aí se supra. Amém. Vamos sim, vamos estar numa próxima live aí, tá compartilhando com os irmãos o estágio do processo
que está a sala, que está chegando Vamos. as doações. E nós agradecemos também que Deus possa suprir você também, apóstolo, a sua Amém. família, Obrigado, a todos aí na França, né? Isso. E os irmãos também que estão ao redor, talvez aí, né, do mundo, aí, outros países, Brasil também. Amém. Sabe, pastor, esses tempos eu estava falando para um amigo meu, hoje eu sei muito bem valorizar, comer uma laranja, como eu comia no Brasil, e não dava valor. Uhum. Porque aqui o valor de 4 laranjas é mais de R$20. Então, a nossa vida vai nos ensinando a gente valorizar as pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que a gente vai desfrutar das grandes. É isso mesmo. Né? Que a gente possa se conscientizar. Amém. E saber que, independente da situação, independente do que está acontecendo, né, nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Realmente, ainda que nós temos que descer no vale da sombra da morte, mas saber que o Senhor está conosco, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso esconderijo, né? E realmente deixar a nossa vida na mão do Senhor, porque nós não dependemos da mídia, nós não dependemos do que as pessoas falam lá fora, mas nós temos uma palavra que é a palavra do Senhor, e essa é a palavra de vida eterna, né? E que a gente possa profetizar sobre a nossa casa, que nós teremos vida e vida em abundância. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Depois a gente vai marcar uma live só para a gente falar de missões, tá? Amém. Deus abençoe. Será um prazer. Prazer meu. Deus te abençoe poderosamente. Paz. Glória a Deus. Muito obrigado cada um que participou aqui, sugerindo até esse contato, né? Muito obrigado mesmo. E vamos lá, eu vou salvar essa live e, se Deus quiser, a gente se vê segunda-feira. Amanhã é sábado, domingo, descansa, fica com a sua família, né? E a gente se vê na segunda-feira, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.